Olá a todos, hoje estamos aqui de novo para mais um SPR Highlights, hoje com o tema relacionado ao Latin Safe, que é o grupo de estudos, e proteção radiológica. Hoje vamos falar especificamente de DRLs, que é Dose Reference Levels, ou nível de referência em diagnóstico, e para falar comigo, nós temos aqui hoje o Dr. Paulo Roberto Costa, ele é físico, professor, doutor, ele é professor associado do Instituto de Física da USP, e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco, é excelente você estar aqui para poder responder algumas perguntas. Eu que agradeço. Bem, então vamos lá. Uma das coisas que a gente fala, é que nossa plateia é muito médica, é assim, o que é DRL? Então, o que é DRL? Qual que é a importância dele para a gente saber, para vocês saberem na imagem? Bom, inicialmente eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com esse público especial, né, que convive conosco. E especificamente sobre o tema que estamos apresentando aqui, sobre os DRLs. DRL, primeiro um pouquinho da história dele. Ele voltou à tona nos últimos anos, né, voltou a ser muito comentado nos últimos anos, mas já é um conceito que existe desde o final da década de 90, foi incorporado ao repertório da Associação Internacional de Física Médica, de Proteção Radiológica. E recentemente, no ano passado, uma publicação da Instituição Internacional de Proteção Radiológica definiu de maneira concreta todas as grandezas na área de diagnóstico por imagem, incluindo medicina nuclear, que devem ser usados como Diagnostic Reference Levels. Ele é uma grandeza que, como o nome define, apresenta uma referência no qual as instituições devem se basear para qualificar a quantidade de radiação que é oferecida nos pacientes abaixo de um valor que não deve ser entendido como um limite, mas é um valor de referência no qual as doses, dentro de uma abordagem estatística, de um estudo estatístico específico para aquela instituição, para aquela região ou para aquele país, devem ser adotados. Então, é disso que trata os DRLs. Uma das coisas que me preocupa, assim, Paulo, isso é uma coisa que eu sempre tenho preocupado, e principalmente nesses últimos anos, como você falou que voltou à tona, quais são as dificuldades? Porque a minha vontade era que a gente já tivesse isso no Brasil, ou já tivesse isso em alguma instituição. Então, qual que é a dificuldade, assim? Você falou em local, dificuldade local, regional, ou eventualmente até nacional para a gente conseguir esses valores. Isso é muito importante, essa pergunta é muito importante. O Brasil já vinha tratando de níveis de referência em diagnóstico já há muitos anos. Quer dizer, a portaria 453, lá de 1998, já tinha incorporado valores de DRL, porém valores de DRL incorporado de instituições internacionais, de documentos internacionais, não tínhamos valores locais. A recolocação disso nessa publicação nova da ICRP, ela, de uma certa forma, simplifica conceitualmente a obtenção desses valores, tanto locais, quando eu falo local pode ser uma sala radiográfica, uma sala de tomografia, pode ser um departamento de radiologia, pode ser um hospital inteiro, né? Então o local ali é definido, né, dentro daquela região mais bem definida, no qual poucas pessoas têm o domínio desses valores. Nas dificuldades, temos alguma experiência nisso em coletas de dados que tivemos recentemente no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, e ela envolve grandezas que precisam ser, de uma forma bastante concreta e bastante bem definida, validadas. Então, a fonte de informação principal são os cabeçalhos DICOM, todas as modalidades que são digitais, a sua grande maioria hoje. Então, a fonte de informação principal está nos cabeçalhos DICOM. Essas informações elas precisam ser validadas, a gente precisa entender que aquela grandeza que é apresentada no cabeçalho, ela foi avaliada de forma independente, isso é parte dos programas de controle de qualidade normais, e que com isso se possa confiar, possa dar um nível de confiança adequado
à grandeza que está se considerando nesse estudo estatístico. Quando eu falo estudo estatístico, se faz uma distribuição dentro de uma modalidade para um tipo de diagnóstico, para um tipo de paciente, e do terceiro quartil para valores menores, são aqueles valores que se espera que todos os pacientes se enquadrem. Então, a dificuldade é um pouco nesse sentido, da validação e do bom entendimento da equipe de como validar essas informações que estão disponíveis normalmente nos DICOM Readers. E quando você fala em equipe, essa é outra preocupação que eu tenho também. Quando eu penso, por exemplo, numa instituição X ou Y, que está fora talvez da faculdade, qual que é o requisito que a equipe tem que ter? Que eu fico pensando assim, vamos supor, eventualmente nem todo mundo tem um físico médico, então assim, é necessário ter, é claro, sem conflito de interesse, mas assim, é necessário ter, ou quem que tem que atuar em conjunto aí para ter equipe para validar isso aí? Eu posso falar da nossa experiência, né? Nós temos uma experiência no Instituto de Radiologia de muito sucesso, onde há uma coerência, um entendimento muito bom entre a equipe de físicos que tem essa parceria, a equipe de radiologistas e a equipe de técnicos e tecnólogos que fazem o front-end ali do exame, dos exames do diagnóstico. Então isso precisa estar integrado, a equipe de engenharia clínica, a informática, então tudo isso precisa estar integrado de uma maneira coerente. Em termos de formação, sem conflito de interesses, a formação do físico médico, ela facilita o entendimento das grandezas e da estatística envolvida. Então, certamente, aquela instituição que tem uma consultoria de um físico, que tem um físico presente, um físico médico presente, desde que o físico médico seja bem qualificado para isso, ela vai conseguir adequar os seus procedimentos, obter os seus DRLs locais com um grau de confiabilidade possivelmente melhor do que as instituições que não tenham. Não quer dizer que não possam fazer. Só que o trabalho, né, a energia que precisa ser dedicada por outros profissionais talvez seja maior. Então, talvez a validação também seja mais complicada. Mais complicada, com certeza. Aí, né? Então, quer dizer, esse repertório de vocabulário das grandezas que são utilizadas como referência para as grandezas que são adotadas como DRLs, fazem parte do repertório do físico médico qualificado já há muito tempo. Então a gente tem realmente uma certa habilidade desenvolvida aí para isso. E Paulo, a gente sabe, eu sei que você apresentou um trabalho importantíssimo sobre o tema num congresso recente internacional de Viena. E você falou especificamente de pediatria. E a gente sempre fala de dose, com pediatria é sempre um problema e talvez o foco, né? É o problema, mas é o foco também mais importante. Você falaria que esse DRL na pediatria é mais difícil, tem outras particularidades? Quais seriam? Ele é mais desafiador. Por quê? As grandezas são as mesmas, mas a pediatria ela tem uma característica que é o que dá o entorno dessa faixa etária, que é a variação de tamanho de paciente. Então, um bebê recém-nascido é muito diferente de um pré-adolescente. E tá todo mundo junto ali. E está todo mundo junto nessa grande área que a gente chama de radiologia pediátrica. Então, incorporar isso num sistema de obtenção de informações para estabelecer os Diagnostic Reference Levels é muito mais desafiador do que para adultos. Não que para adultos seja fácil, mas na pediatria a gente tem incorporada ao cuidado que se deve ter para adequar as grandezas a dificuldade com relação à variedade de tamanhos, né? Além disso, uma coisa que precisa ser tratada com cuidado, que não falei anteriormente, é que os DRLs eles levam ao entendimento dosimétrico, mas associado a ele tem que ter a qualidade de imagem. Quer dizer, eles só fazem sentido se a imagem é clinicamente adequada para que o diagnóstico seja feito. Senão não vale a pena atender a uma referência, né, de dose. Só vale se tiver. E na pediatria isso é muito mais desafiador, porque com a variação de tamanhos, você ganha uma variável de difícil adequação institucional. Então é isso que a gente teve e que apresentamos nesse trabalho recentemente lá em Viena. Isso é uma das coisas que eu coloco, porque muitas vezes fala assim, o pessoal fala redução de dose.
Mas reduzir a dose é muito fácil, né? Você tem que reduzir a dose mantendo uma qualidade diagnóstica, não adianta. Isso aí é necessário para otimização, né, Paulo? Isso aí é fundamental para otimização, senão a gente não consegue saber o que a gente está alcançando, né? Paulo, antes de terminar, e terminando na verdade, eu queria chamar a atenção para, desse tema, falar um pouquinho sobre um congresso importante que está chegando aí, que é o Congresso Brasileiro de Física Médica, no qual que eu acredito que você está coordenando, né? Isso mesmo, eu estou presidindo o congresso. Falar quando vai ser esse congresso, o que ele tem a ver, se ele vai tratar sobre isso, você podia falar um pouquinho para a gente? Obrigado pela pergunta. O Congresso Brasileiro de Física Médica vai se dar entre 21 e 24 de agosto de 2019. É um congresso comemorativo dos 50 anos da Associação Brasileira de Física Médica. Junto com ele, acoplado a ele, temos 2 mini cursos, um na área de diagnóstico por imagem e outro na radioterapia, que vão ser nos dias 19 e 20, são cursos pré-congresso. E o evento, assim, o bloco central do evento, que é de 21 a 24 de agosto, estão convidados, estão na programação, professores, pesquisadores da mais alta qualidade, quer dizer, caprichamos realmente na programação científica do evento. Então, quem puder, que tiver interesse, né, tem o site do congresso, www.cbfm.net.br, e lá tem todas as informações, tem a programação, está tudo incluído lá. E uma dúvida que eu te faço, vamos supor que um médico radiologista queira ir no congresso. Vocês têm uma linguagem às vezes mais avançada. Você acha que o objetivo dele, ele tem que olhar no site ou ele poderia ir no pré-congresso ou no congresso mesmo? Qual que você acha que ele se poderia? Eu acho que o congresso é mais adequado. O pré-congresso o curso pré-congresso é um curso para físicos. Para físico. O congresso tem de tudo, inclusive tem médicos apresentando, por exemplo, falamos há pouco da pediatria, um dos precursores da proteção radiológica pediátrica, o Donald Frush, vai estar no congresso, vai apresentar a parceria entre o Image Gently e a Associação Brasileira de Física Médica. Então, lógico, tem uma linguagem muito mais voltada para os físicos, mas de um entendimento absolutamente adequado para os médicos. Eu acho que primeiro vão ser muito bem-vindos, né? Claro. Vamos ter uma feira comercial legal, importante, ali de interação com pessoas que apresentam equipamentos e coisas desse tipo, e o congresso científico mesmo, o núcleo científico do congresso, eu acho que ele é absolutamente bem aproveitado por um radiologista, por um médico de medicina nuclear ou por um médico da área de radioterapia. Perfeito. Bem, então eu gostaria de agradecer a todos. Paulo, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Lembrando que o Paulo faz parte da iniciativa LatinSafe, vai estar conosco, então assim, se tem alguma dúvida desse highlight, por favor, mande perguntas, mande discussões, nós podemos falar depois. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado.